Boa noite, presidente Paulo Nunes, senhoras vereadoras e senhores vereadores. Cumprindo, então, o dever lá do Executivo de trazer as propostas e os projetos, os esclarecimentos para a Câmara de Vereadores, eu estou aqui para passar para os senhores esse projeto, que, na verdade, ele é uma sequência de um projeto que começou em 2017. Esse projeto é uma parceria das Secretarias Municipais de Saúde, Educação, Assistência Social, Esportes, Fundação Cultural, Poder Judiciário, Conselho Tutelar, Judiciário, e aqui a gente está vindo para fazer o convite para o Poder Legislativo. Esse projeto, pessoal, eu vou ler ele aqui, mas ele não é muito extenso, e ao mesmo tempo eu faço alguma observação, depois eu sei que vocês vão ter um tempo para nos questionar. Esse projeto ele é capitaneado pelo grupo gestor do PSE, que é o Programa Saúde na Escola, que pela Secretaria de Saúde é a psicóloga Sabrina Schroeder, na Educação pela professora Luciane Brum, na Ciência Social pelo psicólogo João Azambuja, e pelo grupo dos colégios estaduais é a psicóloga Adriana Nascimento. Uma observação antes de começar o projeto. Você sabe, não é novidade para ninguém, o que a nossa juventude está enfrentando, os desafios, a questão familiar. Eu comentava ali com os vereadores ali, Renato e Humberto, que quando a gente chegou na prefeitura, nos chamaram lá na Cristo Rei, no colégio, sobre a questão grave do relacionamento dos alunos, escola e pais. A gente também levou um susto naquela época e conversamos bastante e a gente viu que a situação evoluiu muito. E a gente começou a estudar muito essa questão, o porquê que está acontecendo, o que aconteceu com a nossa juventude, o que aconteceu com a nossa escola, com as nossas famílias, que a gente está vendo. Agora mesmo, essa semana, vocês viram o que houve naquela escola em São Paulo, lá, onde simplesmente quebraram toda a escola, agridem os professores. Isso é um fenômeno que a gente tem estudado muito. O grupo intersetorial tem viajado, tem trazido profissionais de outros lugares, cientistas, estudiosos da Universidade de Santa Maria. A gente tem viajado e a gente tem algumas conclusões, mas esse processo todo ele é multifatorial. Ele é um processo que a sociedade tem enfrentado e passado, e a gente tem... É importante falar isso para vocês. Os nossos consultórios de psicologia, nós não conseguimos atender mais ninguém, a não ser jovens com problema de ideação suicida ou com automutilação. Nós deixamos os nossos outros pacientes para o lado, e vocês devem ter alguma queixa aqui na Câmara em relação a isso também. Bom, mas não consegue atender, aquelas filas não andam, porque nós estamos dedicando toda a nossa força para esse tipo de gente. Mas o problema não... Isso é apagar incêndio, né, pessoal? Isso aí é apagar incêndio. Nós temos que trabalhar nas causas desses processos, que é um processo cultural, multifatorial, infelizmente, que se instalou no nosso país. Eu vou ler rapidamente para vocês, depois a gente vai discutir algumas coisas. Então, esse projeto, pessoal, ele é sequência de um projeto de 2017. Então, o nome dele é Sou Adolescente e Cuido do Corpo e do Coração. A cidade de São Cepé abraça essa causa e convida você para fazer parte dessa história. Dando sequência ao desenvolvimento do projeto, realizado em 2017, a primeira edição que obteve como resultado a adesão de jovens às interconsultas às estratégias de saúde da família, com parceria das escolas. Os professores mediadores conduziram os alunos para conhecer os postos de saúde, conversar com os enfermeiros coordenadores e visitar as coordenadoras e psicólogas nas escolas. E as coordenadoras dos postos e as psicólogas foram visitar as escolas e envolver os jovens,
tirar as dúvidas sobre doenças sexualmente transmitíveis, AIDS, gravidez, adolescência, etc., através de dinâmicas de intervenção. Só para os senhores sabem disso, para vocês terem uma ideia, a gravidez da adolescência é um grande problema que nós temos no nosso município também. Sempre atentos às demandas dos adolescentes, os profissionais vêm identificando cada vez mais a necessidade da continuação do projeto intersetorial para que possamos realizar um cuidado preventivo e de valorização da vida para os jovens, possibilitando momentos de reflexão sobre seus sentimentos, pensamentos, cuidado com o corpo e principalmente vislumbrar possíveis projetos de vida. Em decorrência do aumento, falei para vocês, em decorrência do aumentado número de casos de automutilação e de ações e tentativas de suicídio no cenário municipal, e compreendendo que estamos vivendo um momento delicado nessa temática, iremos, no ano 2019, direcionar o projeto intersetorial para ações voltadas aos adolescentes e suas famílias, nas escolas e comunidades, no âmbito da valorização da vida e promoções de ações que possibilitem espaços potentes de desenvolvimento do bem-estar físico e social. Para vocês terem uma ideia, esse projeto ele vai atingir direto 1.550 crianças, do 6º ao 9º ano com 12 anos. Mas, assim, atinge 1.500 pessoas direto, mas a proposta com a questão familiar e da sociedade, é atingir toda a comunidade de São Cepé, toda a comunidade escolar. Indiretamente vão atingir os mais jovens e os mais velhos. Vocês vão entender agora quando eu seguir no processo. Então, o objetivo é ampliar a participação das famílias através da corresponsabilização dos envolvidos no cuidado com as crianças e adolescentes, incluir os jovens nos espaços de escuta e desenvolvimento de bem-estar físico e psicossocial através das escolas. Pessoal, nessas várias, o vereador Renato convive com isso. Nas várias conversas que tivemos, muitos anos para criar esse processo, a gente questiona, mas o que está acontecendo, minha gente? O que está acontecendo? Você sabe qual é a maior resposta que chega para nós, dos técnicos de São Cepé e de tudo que é lugar que a gente conversou? Falta de afeto e falta de cuidado. Essa é uma coisa que depois a gente fala. Então, o projeto tem esse desenvolvimento seguinte. Ele vai acontecer de junho de 2019 a outubro de 2019. A Secretaria de Educação vai colaborar na realização e desenvolvimento de espaços de escuta através de professores mediadores. O que quer dizer isso, pessoal? Cada escola tem um professor mediador, que é o professor que vai trabalhar direto com essas crianças, com essas famílias, no decorrer do projeto todo. Então, o professor mediador vem para todas as secretarias para conversar sobre e fazer a ponte entre todos os grupos e as famílias e adolescentes. Desenvolvimento de rodas de práticas restaurativas e mediação de conflitos através dos multiplicadores de trabalho para mesas de debates, onde deixarão mensagem para os jovens o que é importante estudar para conquistar uma vida digna. Mostra de trabalho sobre projetos de vida na Feira do Livro. Na verdade, pessoal, a gente tem que mostrar para essa turma que tem um outro lado da questão. Que tem uma coisa que tem um futuro que não é a droga que vai levar, que não é a mula que vai ganhar dinheiro, não é a criança que larga a escola porque o traficante vai sustentar. Então, esse é um dos projetos que a gente tem. A Secretaria da Assistência Social vai desenvolver ações de prevenção em relação às temáticas de vulnerabilidades sociais nos territórios, realizar espaços de escutas onde possam emergir demandas de violência e que possam ser tratados como possibilidades de outros protagonismos de histórias positivas, notificações, levantamentos para conhecimento, etc. A Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde e Assistência Social, nós temos uma gama enorme de oficinas preparadas, já acontecendo, mas que podem ser otimizadas para essa turma também. Conselho Tutelar, acompanhar o desenvolvimento de atividades nos territórios, participar dos encontros com os pais, nas comunidades, reforçando a importância da responsabilização das famílias nos cuidados com os jovens. Secretaria de Esportes e Lazer, disponibilizar os espaços públicos do ginásio municipal, PAMAD e outros, no desenvolvimento das atividades com os jovens.
Fundação Cultural, disponibilizar espaços de centro cultural para desenvolver atividades, oficinas com os jovens, descentralizar a cultura para os bairros, oferecer espaços físicos nas semanas culturais do município no mês de novembro, possibilitando o protagonismo juvenil. Poder Judiciário, a juíza, a doutora Marcela, vai participar com a gente em palestra com as famílias, responsabilizando as famílias. O Poder Legislativo, a nossa ideia de vocês ajudarem a participação ativa com o prestígio político e pessoal dos senhores e nos ajudando em relação aos encontros nos territórios. E também temos parceiros que virão de fora, que é os projetos, alguém deve conhecer, Papo de Responsa da Polícia Civil, que é um excelente projeto. Também temos um projeto novo, tipo, não é o Policial Mirim, como é que é o nome? Pelotão Mirim, é um dos corpos de bombeiros, que é muito legal, novo também. E temos uma jovem, pessoal, que era drogada e vivia no submundo, e ela conseguiu sair desse mundo. E ela hoje é uma palestrante de muito sucesso, e ela fala diretamente para o jovem. E ela conta essa história. Então, essa é uma experiência que a gente quer passar para o pessoal. Então, pessoal, os resultados esperados. É esperada a melhoria da qualidade de vida do CPense, diminuindo o índice de adoecimento da população nos aspectos físicos e emocionais, diminuição do uso de entorpecentes, diminuição do percentual de gravidez na adolescência, promovendo a saúde do menino e da menina CPense. Também é esperado que os jovens valorizem a escola e estudem para atingir a aprovação, que sejam motivados para seguir a vida acadêmica e obter uma profissão, que as ações contribuam para que mude a cultura de estar nas ruas, nos bares, utilizando bebidas alcoólicas e drogadição. Então, o projeto, pessoal, começa, vocês foram convidados aqui, o lançamento é agora, sexta-feira, dia 7 de junho de 2019, na Escola Valmará, às 9 horas da manhã. A partir do dia 7 de junho, nós vamos ter um encontro em cada, foi bolado um encontro em cada bairro da cidade, eu vou ler agora para vocês, e ali a gente quer convidar todas as forças vivas daquele bairro, trazer todas aquelas forças vivas para participar daquilo ali. Então, o primeiro, dia 12 de junho, na Vila Bloch. O segundo, Vila Bloch de manhã e SRF Rural à tarde. O segundo, dia 10 de julho, na comunidade Londres, no bairro Londres e adjacências. O dia 14 de agosto, SF Pontes e adjacências. Dia 11 de setembro, SF 15 e adjacências. Dia 9 de outubro, SF TATS e a UBS Centro. Então, pessoal, qual é a proposta? De manhã com a comunidade escolar e à tarde com a comunidade, com as famílias. Então, à tarde a gente quer reunir o máximo de famílias e para conversar francamente com as famílias. Vai ter vários profissionais aí, a juíza, e a gente quer conversar a questão de apoio, claro. E a ideia, pessoal, é não encher os nossos consultórios que estão lotados. A ideia é discutir, porque assim, ó, já está aprovado e reprovado. O doutor Maninho chegou, é médico, tem policiais aqui, tem gente que lida com esporte aqui, tem gente que lida com várias áreas, a professora Dona Zilka, que trabalha também na ação social. Se a cidade São Cepé não trabalhar junta, não há serviço de saúde, assistência social e escola que funcione. É um projeto que é de longo prazo, mas é um projeto que está iniciando e nós vamos trabalhar diretamente com isso. Nós sentimos na pele, lá eu recebo todo dia as pessoas que dizem, olha, secretário, eu fui lá e não consigo. Não vai conseguir hora para psicologia mesmo, porque nós estamos lotados de pessoas que estão se automutilando, nós estamos lotados de pessoas, de jovens que têm um futuro brilhante pela frente, que estão com ideia de suicídio. Isso é uma questão que tem que ser enfrentada por todos, dona Zilka. Nós não temos capacidade de trabalhar sozinhos. Se a família não entender isso como responsabilidade dele, eu cansei de ir em reunião, pessoal, em escolas, onde a família simplesmente transferiu a responsabilidade do filho para as escolas. Não tem condições, não existe isso. Tem que ser compartilhado, vereador Tavinho. Tem que ser compartilhado pela família, tem que ser compartilhado pela escola, pelo governo,
no sentido de assistência social, de psicologia e tudo. Mas não tem jeito, pessoal. Esse projeto é um projeto que é aberto, nós vamos ficar meio ano trabalhando com as comunidades, conversando com eles. Claro que abrindo muitas portas também, no sentido de especializar o atendimento. Nós estamos com um novo projeto agora também, que vamos levar a equipe multidisciplinar lá, de saúde mental dentro das unidades, vão atender as pessoas lá dentro, para não precisar ir nos CAPs, porque também há preconceito contra os CAPs. Tem gente, quando uma pessoa é encaminhada no CAPs, eu não vou porque eu não sou louco, querem me mandar para o CAPs, eu não sou louco. Nós vamos instalar equipes multidisciplinares lá. Eu não sei se a professora acompanhou uma reunião nossa com os diretores lá, que a gente construímos durante 1 ano, pessoal, o protocolo de encaminhamento para a saúde mental infanto juvenil. 1 ano de trabalho, com técnicos de fora de São Cepé e daqui, para onde os professores, presidente, os professores receberam isso, todas as unidades de atenção básica têm isso, e nós vamos difundir nas escolas. Olhar aquele protocolo e identificar para onde eu encaminho essa criança, como é que eu lido com ela, isso é meu, isso é nosso, isso é da assistência social junto, como é que nós vamos organizar esse fluxo, como é que a família pode encarar diferente esse negócio. Transferir não dá mais, pessoal, é comum a gente tentar, transferir, isso é coisa do Estado, isso é coisa da educação, isso é coisa da saúde, não, isso é uma coisa de todos. A gente está nessa situação porque a gente transferiu muito, pessoal. Todo mundo. E vou dizer uma coisa para vocês, você sabe disso melhor do que eu aqui, você sabe melhor do que eu isso aqui. O nosso país está nessa situação por culpa nossa, não é por culpa do Congresso Nacional. O Congresso Nacional está lá porque nós votamos no Congresso Nacional, entendeu? Então a culpa é de todos, pessoal, ninguém pode se eximir de culpa. Agora, a responsabilidade é de todos para nós. Ninguém vai reverter sozinho. Ninguém vai conseguir reverter nada sozinho aqui. Muito menos a Secretaria de Saúde. Mas a gente não fica parado. A gente tenta fazer a nossa parte. Contamos com o apoio de vocês, porque é uma casa fundamental para o processo, presidente. Passeio que... O trabalho de 1 ano eu passei rapidamente, só para algumas tintas aí. Vocês vão ser convidados a participar sempre dele. Aí eu estou aberto a algumas questões aí de vocês. Questionamentos? Vereador Renato. Senhor presidente, colegas vereadores, muito boa noite. Eu saudar aqui o nosso secretário, aliás, competentíssimo secretário, permita-me dizer. Sei que a gente tem reclamações da Secretaria de Saúde, como tem das obras, como tem do esporte, como tem da educação, mas porque há uma tendência de se reclamar de tudo. Outro dia eu disse aqui mesmo nessa casa, depois eu vou chegar a comentar com o senhor, mas eu falei aqui nessa casa que em certos casos só falta dar a doença. Não é um exagero. Nós temos ótimos programas, ótimos atendimentos à nossa comunidade e pecamos sim em algumas, até por falha do governo federal, do governo estadual, a sua dívida já estratosférica com o município de São Cepé, que é de conhecimento de todos. Mas eu cito aqui onde a minha esposa trabalha, que o paciente ele é pego em casa, ele vai de graça, volta de graça, consulta de graça, faz o exame de graça, faz a cirurgia de graça e traz o remédio de graça. Em que outro país do mundo tem isso? É um grande programa. E tem outros assim também. Os transportes para exames, para hemodiálise, enfim, para essas questões de saúde ali em Santa Maria, que vai chegar um ponto que o município não tem como atender a todos. Nós temos uma comunidade com alto poder de doença, é muita gente doente, que talvez, se houvesse uma precaução lá no início, não estariam doentes, não estariam tomando essa enormidade de Rivotril, de Azepam, enfim, como o Dr. Roberto fala seguidamente aí. Mas até peguei aqui da internet, faz tempo que eu vejo isso, a história do todo mundo, alguém, qualquer um e ninguém. Havia um importante trabalho a ser feito e todo mundo tinha certeza que alguém o faria. Qualquer um poderia tê-lo feito, mas ninguém o fez. Alguém negou-se a fazer o trabalho, porque era um trabalho de todo mundo.
Todo mundo achou que qualquer um poderia fazê-lo, mas ninguém imaginou que todo mundo deixasse de fazê-lo. No final, todo mundo culpou alguém quando ninguém fez o que qualquer um poderia ter feito. Digo isso para dizer, secretário, que o tripé, e eu aprendi isso depois, eu tinha uma palestra que eu fazia em Santa Maria, e antes do Papo de Responsa, nós tínhamos uma palestra na Polícia Civil que não tinha nem nome, policiais que se dedicavam, resolviam fazer, e era apoiado assim, vai lá e faz, nós te apoiamos. Não tinha nem dinheiro para combustível, nada. E na época eu fiz algum cursinho e tal, e comecei a fazer essa palestra de prevenção ao uso de drogas. Mas aí eu gostei da coisa e acabei fazendo uma especialização pela Universidade Federal de Santa Catarina em prevenção ao uso de drogas. E aí eu vi que eu estava totalmente enganado. E todo mundo estava totalmente enganado. Comecei a pesquisar na internet para mudar a minha palestra, que eu parei de fazer. Eu estava fazendo lá em Teotônia, na época, e fiz várias cidades de lá. E não era ruim de todo, mas era ultrapassada, do ponto de vista do que vê a juventude hoje. Primeira coisa, né? Vai se falar uma palestra sobre drogas, o que o palestrante diz? E procurem no YouTube, botem no YouTube palestra sobre drogas. Eu procurei agora já do final do ano passado para cá, que eu estou remontando a minha palestra, e eu não consigo achar uma palestra boa, nem a minha. Não estou aqui dizendo que eu sou o cara, muito pelo contrário. Constatei que eu estava totalmente errado. Primeira coisa que se vê na questão de uma palestra de drogas, e aqui não é só drogas ilícitas, porque a droga que mais mata e que mais leva a outras drogas é o álcool, né? Comprovadamente. O cara diz assim, o cara sobe na frente, vai para frente de uma turma de escolares ou familiares ou numa empresa, droga mata. Viu alguém morrer de droga? A não ser um caso que outro, por overdose. Ninguém morre de droga. Quando surgiu o crack lá, 10, mais 11 anos atrás, agora veio uma droga que mata, o crack, vai matar, aniquilar todo mundo. Quem é que morreu de crack em São Cepé? Nenhuma pessoa morreu de uso de crack em São Cepé. No mundo afora morre por uma overdose, mas de crack ninguém morre, de cocaína, antigamente até morria mais quando a droga era injetável, né? Cocaína, heroína. Hoje, essas drogas fumadas não matam a família em volta, aniquilam a família, porque eles furtam a geladeira para entregar para o traficante, né? Vende os calçados, como ontem um pai teve lá na delegacia, eu não tenho mais calçado para usar, e nós já prendemos um rapaz, por Maria da Penha contra a mãe, em função das drogas, umas 8 vezes já aprendemos, e vamos aprender mais quantas, não sei o quê, né? Mas o tripé que está nesse meu planejamento que eu pretendo, que eu aprendi, né? Família, limites e desilusão, ou falta de expectativa. Família porque não educa, e se exime, e diz que a escola que tem que educar. Muitos pais dizem, isso eu estou falando porque eu vejo na realidade, ponderando com algum pai, ele me diz assim, mas, senhor Renato, eu saio às 6 da manhã para trabalhar e chego 8 da noite de volta em casa. Como é que eu vou chegar brigando com meu filho? Ele não vai mais gostar de mim. Digo, ele não vai gostar mais de ti quando ele estiver nas mãos do traficante. Tá? A falta de limites, né? A família, com o amor, com todas essas nuances que o senhor falou aí, e a falta de limites. Tal hora, em casa, horário, em casa, estudando, se preparando para o futuro, né? E aí, não tendo a família fazendo isso, não tendo a imposição de limites, e aqui na imposição de limites vem a questão do álcool, né, que puxa todas as outras drogas. Passo Fundo está na vanguarda disso. Passo Fundo proibiu a bebida alcoólica em via pública, como é na maioria dos países desenvolvidos da Europa. Em via pública não pode beber. Quer beber, vai beber dentro de um bar, dentro de um restaurante, dentro de um clube, dentro da sua casa. Na rua, não. Dentro do carro já é proibido. Então, na calçada, na frente dos bares, Passo Fundo proibiu. Polêmica muito grande. Tem que mudar toda uma cultura, mas é por aí. Nova York, tolerância zero. Rodolfo Giuliani, não dá mais a calamidade. O doutor Rapa escrevia agora, eu trouxe aqui o palavreado dele no Diário de Santa Maria, que não dá mais, eles vivem dando dinheiro para internar dependente químico. E o ralo desse dinheiro é muito grande. E só aumenta. Hoje, eu acredito que se tu conseguir, de cada 10 dependentes químicos, se conseguir recuperar um é muito. Não sei se eu estou enganado. A estatística é por aí. É por aí. Então, esse tripé, família, imposição de limites e falta de expectativa, porque ele não tem família, não tem limites, faz o que quer, quando quer e como quer, e vem a falta porque ele vai sair da escola, ele vai para o álcool, vai para a maconha, vai para a cocaína, vai para o crack.
não vai estudar, né, saindo da escola, não vai arrumar emprego, que a educação seleciona, e o que ele vai ser? Usuário ou vendedor de droga. E isso aí tem que começar por uma mudança radical da família. Se não mudar a família, em primeiro lugar, vai arrebentar no poder público, que não tem a capacidade nem financeira, nem... Então, eu quero parabenizá-lo pelo trabalho que vem fazendo, e esse enfrentamento que é recém-incipiente, eu sei, mas é por aí. Para daqui 5, 10 anos, nós termos uma juventude mais sadia, que a de hoje está perdida. E eu vi um cara falar, não sei se não foi o Fabrício Caprinejar, não nos preocupemos com a juventude perdida, nos preocupemos em salvar a próxima juventude. Não sei se foi ele, mas teve um escritor que fez... É triste isso, mas triste. É verdade. Deixa eu fazer uma observação, vereador Renato, que no sentido que o senhor está falando, que quando a gente olhava, na tua área, quando nós olhávamos há 2, 3 anos atrás, todos os índices de criminalidade crescendo, e eu achava que a coisa não tinha saída, e com algumas ações que tem que reconhecer o trabalho do secretário Schirmer, que a gente acompanhou, algumas ações de tecnologia e de alguns investimentos, a gente vê números caindo, na realidade, caindo números de violência, mas ao mesmo tempo a estatística, ela segura ainda, né? Ela não deixa. Eu vi um colega seu, um delegado de Santa Maria, hoje de meio-dia, falando, que eu estava ouvindo e vindo para cá, que ele dizia, a maioria dos índices cai, mas o índice de mortalidade ainda dos crimes violentos está alto. Né? Pode ver como isso é uma questão que demora para mudar. E uma coisa importante, pessoal, mas isso nos mostra o caminho, vereador Tavinho, que tem saída. Sim. Se tiver investimento de longo prazo. Tipo assim, outra coisa importante, pessoal, o Sistema Único de Saúde, como o Renato também falou, é o melhor sistema, é o maior e o melhor sistema público do mundo. Isso é famoso já no mundo. Com todos os ataques que ele tem da iniciativa privada, de falta de recurso, de roubo, de desvio, de tudo. Maltratado muitas vezes pela população, mas é um sistema que responde. Está aqui o doutor Marinho. Pessoal, em 10 anos, cada vez que sai um censo, vereador Tavinho, o nosso limite de vida, a nossa expectativa de vida salta 10 anos, pessoal. A troco de que a expectativa brasileira... Ela cresce 10 anos por causa do Sistema Único de Saúde. O sistema particular, ele tem a sua importância, mas é para as elites, que são 20% da população, e esse número impacta pouco no resultado geral, presidente. Mas o responsável, com todo o bombardeio, é o Sistema Único de Saúde. Para vocês terem uma ideia, quando tem uma política de longo prazo, ela dá resultado. E aí que eu digo para vocês, pessoal, essa questão da juventude, da droga e da violência e do abandono, vereador Laura, e da falta de afeto, porque existe falta de afeto. Por que tem filho se não vai cuidar, vereador? Nós temos propostas para fazer tudo, cirurgia de vasectomia, de laqueadura, nós temos todo tipo de anticoncepcional que tiver e não usam. Tem gente que tem que ter um filho por ano, ou então tem que ter um filho com um namorado novo para marcar o território. Isso aí não é brinquedo, minha gente. É uma questão cultural e educacional. Agora, eu repito para vocês, se não for toda a cidade, se não for cada um de nós aqui, não vai funcionar. Então, esse é o apelo que aí é a proposta do projeto. Palavra, vereador Luiz Otávio. Presidente, colegas vereadores, também cumprimentar o secretário Marcelo, sempre prestimoso e competente nas suas tratativas conosco aqui. Eu acho que nós vivemos, na verdade, não querendo filosofar, mas uma sociedade doente, nos seus mais diversos aspectos. Ele passa por uma série de fatores, o vereador Renato, com muita propriedade e conhecimento, abordou alguns pontos, complementando o que o Marcelo trazia para nós, que o secretário trazia para nós, mas eu vejo que tudo, na verdade, ela passa por uma total falta de preparo cultural e educacional do país. Mas não é educação meramente alfabetizadora. Isso. Essa começa em casa, geral, no limite dos pais em casa. E por que não há limite em casa? O secretário também tangenciou, aliás, expôs. Nós temos no Brasil, em São Cepé, de uma forma muito forte, a indústria da mãe solteira, visando a pensão alimentícia.
Outro dia apareceu no meu escritório uma menina lá, com 6 filhos, com 29 anos. Mas como é? Eu queria ajuizar a 6ª pensão alimentícia contra o 6º pai. Quer dizer, se descobriu que aquilo ali dá dinheiro, cada filho daqueles é um salário, ou 30% do salário mínimo, no bolso dela, não vai para o bolso da criança, ela vai gerenciar aquilo, e vive dessa forma. E vive. E o pai? E o avô? E a avó? Muitas vezes nem sabe quem é. Ou esse cara é um ausente, apenas vai pagar pensão, já, de certa forma, indignado por ter caído no contra o vigário, no contra a barriga, no golpe da barriga. Isso é uma coisa muito séria e é um processo educacional. Da mesma forma, como os meninos. O que é mais fácil? Eu procurar um emprego, pegar um apá para limpar bueiro? Hoje o prefeito nos dizia que não acha ninguém que se proponha a tirar uma pedra da boca do bueiro? Ou é mais fácil pegar e sair distribuir droga por aí e ganhar um troco mais fácil, sem muito sacrifício corporal? Isso passa por um processo educacional. Então eu quero, secretário, cumprimentá-lo também pelo projeto trazido aqui. Eu acho que realmente ele requer um comprometimento de todos os segmentos, de todos os atores presentes na sociedade como a nossa. Agora, não é fácil. Não é fácil. Tenta conversar, e a gente que anda por aí, as pessoas chegam e tem as mais variadas desculpas para não assumir responsabilidades. Hoje também nós ouvimos, de parte do prefeito municipal, estou falando que passamos a manhã reunido aqui, que havia aberto 80 vagas para um curso profissionalizante, se inscreveram 60 e terminou 17. Curso profissionalizante de graça, para a pessoa aprender uma profissão e começar a trabalhar. 80 vagas, 60 inscritos, sobrou 20 vagas. Dos 60 inscritos, apenas 17 foram até o final. Isso quer dizer o quê? Está faltando um processo de conscientização do papel de cada um, no contexto da sociedade doente em que vivemos. Vamos analisar as causas? São as mais variadas possíveis. Desajustes, diferenças sociais, questão econômico-financeira, é pouca gente com muito dinheiro e muita gente com pouco dinheiro no bolso. Isso também gera um clima de ansiedade e de revolta das pessoas. Tu pega essa gurizada que a gente fica indignado, fica na praça ali, olhando, já louco para comprar uma briga, mas não tem dinheiro para entrar no bailão do Bento ou no bailão do comércio. Aí vem os outros chegar arrumadinho, de gravatinha, todo mundo arrumado, e eles não têm como chegar. O natural, Gira. se a pessoa despreparada, gera um clima de revolta. E já vai, daqui a pouco eu vou querer bater num, surrar outro, uma paulada num, uma facada ou coisa pior ainda. Ou vai percorrer o descaminho para tentar arrumar dinheiro para poder ser igual aos outros. Então, a diferenciação financeira das pessoas, econômica, me parece também que é um ponto a ser atingido, a ser buscado, tentar buscar a igualdade possível, e ela só vai se dar através do processo de educação. Agora, quando 80 pessoas, 80 vagas surgem para ensinar, para educar, 60 se inscreve e 17 apenas conclui, tem algo errado, talvez nosso, enquanto governo. Temos que partir para um processo realmente de conscientização. E acho, secretário, que o nosso papel enquanto vereadores realmente importante. Nós temos, cada um de nós aqui, assumir a nossa importância. Se estamos aqui, é porque no mínimo 400 pessoas confiar em nós, acreditar em nós. Tem colega aqui com beirando os 1000 votos. E nós temos, sim, que acho que assumir o nosso papel, no mínimo procurar as pessoas que acreditam, que confiam na gente, para quem somos líderes, para fazermos, na verdade, uma liderança positiva. E colaborarmos com o projeto dessa envergadura. Tenha no vereador Tavinho um parceiro da ideia. Muito obrigado, vereador. Obrigado, colega. Mais alguns colegas gostariam de questionar? Colega Zilka. Senhor presidente, colegas vereadores, realmente, secretário, fazia muitos anos que eu queria ouvir esta frase: todos nós somos responsáveis pelo que está aí. É verdade. Somos cristãos, né? E também, assim, gostei muito quando o senhor falou das causas, porque tem causas, né? As pessoas não são por acaso, elas não são desmotivadas, nem passam fome, nem usam droga por qualquer coisa. Elas têm uma motivação, uma causa muito grande. E eu me reportando aqui, eu quero só colocar umas ideias assim, As igrejas foram convidadas também para esse projeto? Sim, vamos ser. Como eu falei para vocês, quando for naquele bairro, todo o envolvimento social daquele bairro vai ser convidado. Eu, secretário,
Nós estamos com 3 teclados para dar um curso o Paulo de Leon vai por conta da ação social, porque eu pedi 3 vezes aqui pela Câmara para a Secretaria, a Fundação pedir para o Paulo de Leon nos bairros ensinar o teclado, não consegui. Então, agora, a ação social já tem 3 teclados. A semana que vem nós vamos agendar os dias que o Paulo de Leon vai lá na Cristo Rei fazer o curso lá com as crianças, para a gente ter no final de ano, em dezembro, uma atividade lá de Natal que essas crianças possam tocar músicas natalinas. Outra coisa que me preocupa, secretário, as oficinas. Minha sobrinha já esteve aqui na assistência social e agora ela está em Formigueiro. Eu vejo assim que tem lugares que as oficinas estão oferecidas para as pessoas que têm mais poder aquisitivo. Por que não... eu sei que é difícil trazer as que têm menos poder aquisitivo, mas então uma sobrinha me disse então que não gastem esse dinheiro fazendo o curso com quem não precisa. Porque eu vejo que tem muito disso. Lá no bairro Pontes, até a gente colocou aquele dia lá para o senhor, o clube de mães do bairro Pontes é elitizado. Pobre lá não entra. Uma senhora, a única que nós conseguimos colocar lá dentro, tiraram ela de lá. Uma senhora que o marido é catador e ela faz biscate. Então, vejo assim, que tem coisas que a gente também tem que ver como que está funcionando. Eu ofereci um curso, uma oficina, para só vou citar uns nomes aqui, para as pessoas que mais têm poder aquisitivo, não tem fundamento. Eu, quando vou dar minhas oficinas nos bairros, eu procuro aquelas pessoas que não têm condições. Aquelas que têm, não, você não pode participar. Posso lhe esclarecer só uma coisa? Nesse projeto, nós temos 2 tipos de oficina, vários. As oficinas de geração de renda são essas mais que a senhora está falando. Isso. Mas nós também temos muitas oficinas terapêuticas. Isso, eu entendo. Que aí entram pessoas de qualquer nível social, mas aí a questão é uma questão de ocupar a cabeça para tirar a ideia ruim que muita gente tem. Mas a senhora tem razão no sentido assim, o grande desafio das oficinas terapêuticas é elas serem móveis. Tu não pode instalar uma oficina terapêutica e ficar o resto da vida num bairro só, num local só, com as mesmas pessoas. E às vezes o pessoal se acomoda, ela tem razão. O desafio das unidades e dos técnicos é... Hoje eu estava na Londres falando sobre isso, e disse assim, pessoal, cada colega que está tem que convidar outros, vários, dona Zilka. A senhora tem razão em relação lá à casa da Clube de Mães. Clube de Mães, tem razão. Mas assim, é uma questão que tem que expandir e tem que trocar de lugar. E não pode ficar sempre no mesmo lugar. Organizou ali, sai, vereador Lauro. Mas aí a senhora tem razão. Mas tem vários tipos, mas eu concordo com a senhora que tem que priorizar a população. Só mais uma interferência. Eu estou desafiando os coordenadores do PAEM para fazer um PAEM lá na Cristo Rei, na escola. Se faz aqui no centro, mas é fácil fazer com crianças aqui do centro, né? As crianças aqui do centro não têm uma caminhada tão boa da igreja, mas é fácil de motivar eles a participarem. Mas lá nos bairros pobres, será que não seria ideal de fazer? Com aquela comunidade, passar tudo aquilo que se passa, né, secretário? O amor, toda aquela coisa que até as crianças se emocionam muito no dia do PAEM. Que bom que a gente pudesse também fazer esse tipo de coisa. É uma ideia importante. Mas a senhora sabe que são convidados também jovens de todos os bairros para o PAEM. Mas eu vejo assim que eles não têm condições de pagar. Mas parece que a igreja subsidia alguns. Mas eu pensei assim, estou falando... Mas a sua ideia é importante. Os coordenadores, para a gente até conseguir alimento, a gente tem certeza que o comércio nos ajudaria. Todo esse processo que a senhora está falando também é um processo de inclusão e um processo educacional que é fundamental. Por isso que todas as igrejas vão ser convidadas também. Porque assim, pessoal, já falei isso onde eu vou nas empresas. O trabalho de todas as igrejas é inestimável em relação à recuperação de pessoas em relação à droga e ao álcool. Eu conheço dezenas de pessoas das pequenas igrejas, essas pentecostais, que fazem um excelente trabalho também. Então, são parceiros. Todo mundo que quer colaborar vai ser parceiro. Outra ideia, só a última interferência, é o seguinte, a gente propôs há uns anos atrás, e poderia se voltar a fazer, porque o Movimento Cursilho tem mais de 1.000 pessoas na cidade, né, que já fizeram o Movimento Cursilho. E eu vejo assim, uma vez a gente propôs, se cada um de nós, cursilistas, adotasse
uma pessoa pobre de um bairro, não para dar as coisas, mas para encaminhar essas pessoas para onde tem que ser encaminhado. Eu sonho com isso. Eu já adoto umas quantas na ação social, graças a Deus, que a gente tem feito muito. Até um dia vou tentar fazer um trabalho de colocar todas as obras da ação social para que as pessoas saibam o que a gente faz. Em 15 anos que eu estou ali, se fez muita casa, muito aumento, muito banheiro, muita reforma, muitos cursos. Então, eu acho que está na hora da gente se juntar, com certeza. Obrigada. Muito bom, muito obrigado. Obrigado, colega Zilka. Colega vereador Humberto. Senhor presidente, colegas vereadores, cumprimentar o secretário Marcelo pelo excelente trabalho desenvolvido à frente da secretaria. Há pouco tempo, eu, enquanto secretário, acompanho lá as oficinas lá que eram realizadas no ginásio municipal, pararam por causa das obras, e nenhuma dessas oficinas lá existentes no ginásio, com o apoio da estrutura da Secretaria de Esportes, vereadora Zilka, lá em nenhum momento teve discriminação de classe social, pelo menos nas que existentes lá. Então, eu acho que a gente não pode, quando é questão de saúde mental, preocupação, a gente não pode distinguir, principalmente se tem mais poder aquisitivo ou menos. Acredito até que nas questões de aquisição de rendas, aí sim, aí a gente tem que privilegiar esta formação e colocar isso como regramento. Mas eu quero parabenizar o secretário e a equipe da Secretaria de Saúde, que eu acompanhei essa ideia quando foi lançada, e veio em ótima hora, porque a gente sabe que o prejuízo, que as drogas... A gente está falando muito em droga aqui, mas eu acho que esse projeto vai além da questão da drogadição, né? Ele vai para a saúde mental, né? O problema de depressão, que tem atingido principalmente os nossos jovens. Então, parabenizar o secretário Marcelo. Com certeza, a Secretaria de Esportes lá vai ser parceira desse projeto mais uma vez. Obrigado, colega vereador Humberto. Vereador Elcio. Quero, em primeiro lugar, parabenizar o Marcelo pelo trabalho que a gente acompanha nesse tempo todo que está na secretaria aí. Embora você saiba que tenha reclamação, tem falta isso, falta aquilo, mas a gente sabe que é um excelente trabalho. Eu quero só fazer assim uma pergunta, Marcelo, para mim tirar a minha dúvida, que é onde eu acho que a maior ferida do jovem hoje está na autonomia que os colégios perderam, as diretoras, os professores perderam dentro da escola, a autonomia que os próprios pais perderam dentro da casa, porque qualquer coisinha, eu já vi da minha família, a mãe dar uma resingada e o filho dizer na frente da gente assim, não, tem bobeira, entrega para o conselho tutelar. Então significa que a mãe não pode dar nem um tapinha. Então eu acho que é uma coisa que tem que ser trabalhada dentro disso aí, que é da onde está saindo. Outra coisa, o jovem, menos de 18 anos, não poder trabalhar. Ele não pode como escravo, mas trabalhar ele pode. Então existe uma confusão nessa lei, que diz que o jovem até 18 anos não pode trabalhar. Eu entendo que ele não pode trabalhar como escravo. Entendeu? Então, Deus o livre um pai botar um filho no serviço, hoje, principalmente na classe mais baixa, assim, ó, ele já diz, não, se me botar a trabalhar, eu vou para o conselho tutelar. Entendeu? Então, existem umas coisas assim, bem, que está ferindo o jovem, que... Eu vejo assim, um jovem com 18 anos, 19 anos, e trabalhar. Qual é o setor que ele vai trabalhar? Ele não conhece nenhum setor, a não ser o caderno, a teórica, a coisa assim, ó. Entendeu? E assim mesmo não está apto a trabalhar. Aí o pai não pode sustentar a faculdade. Ou até mesmo não só a faculdade, não pode sustentar o segundo grau aqui, porque o pai tem que pagar aluguel, às vezes que é de fora do interior, entendeu? Não tem como sustentar. Entendeu? E aí chegou na faculdade, ele tem que retornar, e aí ele não tem nenhuma profissão na vida. Entendeu? Porque ele nunca foi nada, ele nunca fez nada. Então eu tenho uma grande preocupação em cima disso aí. O projeto, entendo que é maravilhoso, mas vamos ter que trabalhar também essa parte aí, ver como abrir esse leque para os colégios, diretoras, professores, ter mais autonomia, os pais, mostrar para eles o que é, até onde o filho não pode trabalhar, entendeu? Então, tudo isso aí é complicado. Vereador, foram convidados e vão ser convidados todos
as grandes empresas da cidade que trabalham com os estágios, todos estão dentro do projeto também, tem que ser avaliado. Essa questão do limite, da questão do respeito, foi muito estudada pelo nosso pessoal também. Isso aí tem teorias aí de monte. Qual foi o ponto de ruptura, né? Onde é que foi o ponto de ruptura que a gente... Quando é que nós ia imaginar que nós ia ver uma cena que a gente viu numa escola essa semana? Quando é que nós ia imaginar não, que nós ia ia pode ver? esperar que vão ver muitas. Da forma que está, sem autonomia que estão os professores, vai ver muitas. Então, e esse projeto, vereador, é justamente para isso. A gente quer que vocês estejam junto com a gente lá nos momentos de discussão com as comunidades. Já falei de manhã com os jovens e à tardinha com as famílias, com os pais, e quer chamar todo mundo, e juiz, e vereador, e secretário, e igreja, e todo mundo, porque é um problema nosso. É aquilo que eu falei para vocês. Se não for de todos nós, pode pendurar a chuteira e mudar de praia. Então, essa é a proposta. Eu sei que às vezes a gente olha, pessoal, olha isso aqui e meio se assusta, viu? Nós lá com a nossa equipe lá, antes de lançar o projeto, a gente estava meio assustado. Porque, na verdade, a ideia é mexer com toda a cidade. Tem que mexer mesmo. Tem que mexer. E depois eu disse para o pessoal, será que nós vamos ter perna para depois receber tanta gente? E a ideia não é receber em consultório nenhum esse pessoal. É receber lá na conversa, lá na oficina, é lá na comunidade, é lá na igreja, é lá no CTG, é lá na praça, entendeu? Essa é a proposta. É projeto de vida, não é projeto de doença. Vocês vão ver que vai ser bem, bem interessante esse projeto. Esse projeto vem naquilo que, presidente Paulinho, a gente conversou bastante numa reunião que tinha ali, sobre as próprias setores da prefeitura. Um trabalha para cá, outro trabalha para lá, outro trabalha para lá, mas nunca chegaram para se juntar. Sem conexão, né? Eu acho que o caminho só é nessa forma. Só vai funcionar assim, é isso. E nós estamos indo mais adiante, vereador. A prefeitura toda conectada, mas a cidade toda conectada, senão não vai ter. Porque só a prefeitura conectada não vai funcionar. Tem que ser toda a cidade de São Cepé. Essa é a proposta. Não sei, tomara que a gente consiga alguma coisa. O colega vereador Lauro. Eu quero dar os parabéns também para o nosso secretário Marcelo. Marcelo, parabéns. Então, é bom ver trocar ideias, né? E tantas coisas, né, que a gente... Eu estou pensando agora aqui, que nosso mundo está perdido, não está ainda, tem tempo ainda. Tem. Assim eu estava me lembrando disso aqui. Vamos falar... Então, eu acho que a preocupação sua, a preocupação nós, os vereadores também, a gente que é pessoas velhas também, que já há tanto tempo está andando, né, junto, sim. Então, a gente vê ainda que o mundo ainda, se nós depender de nós, eu acho que cada um dá uma força, cada vez vai melhorar. Nos bairros, associação dos colégios também, como você falou. Então, vai ser muito interessante isso aí. Eu tenho certeza, Marcelo, que nós, se ajuntando, dando as mãos, todo mundo vai melhorar. Nos bairros, como eu falei, nos colégios, né? A gente vê tanta coisa, a gente fica triste, né? Mas eu acho que tem tempo ainda de nós ainda ajudar e ter um mundo melhor ainda para os nossos jovens, né? Que os nossos jovens é o nosso futuro, né? Então, eu acho que é muito válido isso aí que nós estamos fazendo, que o senhor está falando para nós aí, nos vereadores, é interessantíssimo isso aí. Olha, a gente fica... Parabéns pelos trabalhos nossos. Muito obrigado. Senhor aí. Colega vereador Eto. Eu quero cumprimentar o secretário, dar as boas-vindas e dizer da importância que é o assunto que o senhor traz para a discussão hoje na casa. Mas eu vejo assim, se todos os segmentos não derem as mãos, não se chega a lugar nenhum. Eu acho que tem que entrar a religiosidade, tem que tratar a família. Cada família tem um problema. E esse problema, às vezes, gera a drogadição, a prostituição e a dispersão. Os membros da família se dispersam, porque muitas vezes não tem o que comer. E eu vou dizer isso porque nós vivenciamos isso no dia a dia. Não tem o que comer, não tem a água, não tem a luz.
E muitas vezes estão com... Eu vou começar lá de baixo, que é o que a gente vivencia todos os dias. E hoje eu vivenciei isso. Tem um talão de luz atrasado, aí chega um lá e simplesmente, sem piedade nenhuma, corta a luz. Isso aí abala psicologicamente. Então vai lá, corta a água, até que a água não tenha acontecido muito, porque o gerente Diego ali tem uma sensibilidade de não deixar as famílias sem água. A drogadição tem que se tratar a família. Não adianta transferir eu não sei se não vou sair fora um pouquinho do foco, mas não adianta transferir o problema lá para São Francisco, ou lá para Pelotas, lá para São Vicente, e aí a pessoa fica 21 dias lá e volta para o mesmo foco, para a mesma família que está problemática. Mas aí cada um tem que fazer a sua parte. Nós fizemos a nossa parte no dia a dia, eu faço e tenho consciência disso, que faço além das minhas posses. Mas se não se tratar a família, se também não abrir o coração para entender o problema das famílias e desta pessoa que muitas vezes está na droga, ou que está na prostituição, ou que está já traficando, e procurar ajudar com a palavra amiga, enfim, e trazer a religião também, porque muitas vezes, o senhor sabe disso, as pessoas não vão lá pelo remédio, as pessoas não vão lá pelo exame, porque às vezes até nem é tão grave, porque a gente sabe, tem registros de pessoas que pegam o remédio e levam e não tomam, não ocupam aquele remédio. Então está faltando muitas vezes algo espiritual, é algo, aquela amizade, aquele afeto, aquele carinho que não tem em casa e que às vezes vão lá na secretaria e são bem tratados pelo atendente da farmácia, pelo ali na recepção, ou que conhece, ou que chama pelo nome, tu aqui fulano, tu aqui fulana, sabe? Aquele carinho que não tem, e muitas vezes vão lá por isso, e não tanto pela doença. E assim é a droga. O cara está fragilizado, a pessoa está fragilizada, e o jovem, muitas vezes, por ter a cabeça ainda não formada, né, que cabe tudo, o traficante chega e conversa e dá a droga, enfim, e eu acho que falta muita coisa. Que bom que o senhor está tendo essa iniciativa, mas nessa discussão tem que se discutir várias coisas, sabe? Não só a drogadição, não só a prostituição, mas uma maneira, e muitas vezes tem gente que diz, não, Deus o livre a igreja da Assembleia ir lá fazer uma oração, Deus o livre a igreja pentecostal ir lá fazer uma oração, e dizer aleluia, dizer amém, e dizer isso, mas cadê a religiosidade? Não está se tratando e não está se buscando para dentro dos problemas o pai maior, aquele que sabe tudo. E se temos essa possibilidade, se as igrejas têm essa possibilidade de colaborar a custo zero, por que não se trazer a igreja, muitas vezes, para dentro do CAPES? Com certeza. Para colaborar. E eles estão aí para colaborar. Eu acho que a fé, acima de tudo, nesses problemas, é fundamental. Eu acho que a assistência social tem que fazer a sua parte e fazer muito bem feita, buscando projetos que existem, que tem. É só se fazer o projeto, buscar, ir lá, brigar, enfim, e muitas vezes não é feito. Olha, a dona Zilka, com ação social, a igreja A, B ou C, cada um com a sua forma de trabalhar, mas tem que trazer, não, eu não vou procurar o pastor fulano lá, porque a igrejinha dele é bem pequenininha, e muitas vezes nos tira um custo de tratamento, de remédio, enfim, que é só tratar o psicológico, a parte espiritual, porque, olha, isso aí fortalece uma pessoa, e o senhor sabe disso, é aquele abraço, aquele carinho, é de falar o nome para a pessoa se sentir valorizada. Porque quando não se tem a água, a luz, o alimento, o sabonete para tomar um banho, não tem quem saia de casa com uma cara boa. É verdade. O senhor captou, muito obrigado. O senhor captou exatamente a mensagem do projeto. Porque esses espaços que a gente vai levar são de discussão, porque, claro, aqui, ó, pessoal, em meia hora a gente não tem como passar, mas essas discussões vão ser em todos os fatores. É pobreza, é falta de cultura, é falta de educação, é doença,
E dizer, eu estou aqui, eu sou de tal secretaria, eu vim para ajudar, eu quero ajudar, eu tenho uma equipe, e essa equipe vai se interessar e vai se engajar nesse... A proposta é essa. Eu acho, é querer, se arremangar, deixar vereador, de querer ficar atrás de um birô ali sem ter... O senhor tocou também no ponto que a dona Zilva tocou, nós vamos convidar, eu disse para vocês, o depoimento direto, a inestimável ajuda que praticamente todas as igrejas, pequenas e grandes, dão para nós. É fora de série. A portinha ali que o senhor falou, uma portinha que nos ajuda a sair pessoa da droga, com custos zeros do vereador Flávio, vereador Lauro. Então, eu acho que os senhores captaram a mensagem que é importantíssima e a gente espera a parceria dos amigos aí na sequência. Secretário Marcelo, também quero fazer algumas considerações aí em relação às políticas que o senhor traz para nós, um ótimo projeto, né? Automutilação, depressão, né? Esses problemas aí a gente tem muito. Mas só isso, se a gente for pegar um sistema político falido, né? Desde 88, quando foi, né, feita a nossa nova Constituição, o desmonte do Estado é muito grande, né? A desvalorização da educação, né? Nós tínhamos que ter uma educação forte, né? Professores valorizados, escolas com boa estrutura, uniformes para as crianças, uma boa merenda, né? Infelizmente, através dos tempos, por nosso descuido, como o senhor falou, nós deixamos de tomar decisões e passamos decisões para alguns políticos, e muitos desses políticos que não se deram bem nas suas profissões são as pessoas que não tiveram êxito nas suas profissões e entraram para a política, que a política era mais fácil de manobrar, né? e comandar o sistema. Então, eu acho que uma das nossas falências pelo Brasil está assim, é o sistema político. Pacto federativo, os municípios estão sendo esmagados, né? Pegando todo o nosso recurso e mandando para lá, ficando só com 17%, mandando 25% para o Estado, né? E 43% para a federação. Então isso está nos esmagando, a gente precisa trocar. Eu acredito que a gente vai trocar, não a tão curto prazo, mas mediante algumas ações, um poder legislativo fora, um executivo forte, um poder legislativo forte, com certeza a gente vai conseguir. O Estado também vem desmontando a saúde, né, como um todo, embora o sistema SUS ele seja um dos melhores do mundo, né, e isso é comprovado estatisticamente, né. O sistema de segurança pública, né, está caindo pelas tabelas, a desvalorização dos profissionais, isso também conta muito. O sistema carcerário hoje nos impede de ter uma comunidade melhor, uma cidade melhor, né. É fácil, às vezes, a gente ter aplausos fáceis, dizer que bandido bom é bandido morto, né, que tem que estar preso, tem que apodrecer na cadeia. Mas essas pessoas, numa cidade pequena, geográfica que nem a nossa, elas vão voltar para a sociedade. Então, a gente tem que tratar bem do nosso presídio, tem que cuidar, tem que tentar trazer as pessoas de volta para uma vida em sociedade, que amanhã elas vão ficar alguns dias lá, mas amanhã vão estar na mesma farmácia que nós, vão estar no mesmo supermercado, vão estar nos mesmos eventos esportivos, nos eventos sociais. Então, a gente não pode fechar os olhos para o sistema carcerário também. A gente precisa levar essa mão amiga lá. A questão aqui agora para São Cepé, secretário, a gente vem estudando desenvolvimento social também, a gente sente muitas falhas, e hoje eu falava com o prefeito isso, né? Por exemplo, a gente teve um estudo técnico, os espaços públicos, não existe nenhum em boas condições, né? A prefeitura, por vezes e por anos, deixou de mão, né? Para ter um exemplo, na pracinha do Bairro Pontes, onde a gente tem um trabalho lá, a gente levou 8 meses para conseguir 3 balanças. Isso não é eu que estou querendo inventar alguma coisa, existe processo documentado, né? Senhor presidente, só uma não? partezinha. O senhor disse nenhum em condições? Nenhum em condições. Não concordo. Pois é, então a gente Há vai ter... muitos em condições. Não, estão todos deixados pela secretaria. Inclusive, a gente pede há anos a Secretaria do Esporte para tomar conta, né, Humberto? E o Humberto diz, não, sempre falou, eu sou a favor, eu vou, mas me dão estrutura. Não posso ir para um lugar onde eu não tenho estrutura de trabalho, né? Pois é, centralizado. O secretário traz a proposta de descentralização para... Permite, vereador, eu acho que o vereador Paulinho está falando não da estrutura, por exemplo, ginásio para PAMAD, está falando das praças. Estruturas dos bairros. Das quadras dos bairros, exatamente. Não, a estrutura PAMAD é de primeira qualidade, né? Então, essas ações, por exemplo, na Cristo do Rei, a gente fez o Parque Nascer do Sol, a gente pediu uma máquina, só uma reta escavadeira para fazer os buracos, para botar os pneus, não nos mandaram. Nós fomos lá, né, não desistimos, fomos de pá mesmo, gurizada. Então, essas pequenas ações, detalhes que a gente traz, secretário, e isso a gente abre para todos, que é importante,
ter essa descentralização das políticas sociais, né? Isso é a curto, médio e longo prazo. Não tem como ter dinheiro para estar em todos os bairros, né? Mas daqui a pouco ancora em algum projeto social, né? Por exemplo, repassa algumas bolas, né? Trabalha estilo o Mais Educação, que paga ali pelo monitor, que é do bairro, e aquilo ali é uma atividade meio. Daqui a pouco, como a gente fez também um exemplo lá, nós não temos nenhum brinquedo antes de fazer 3 palestras sobre educação no trânsito, sobre a ambientalização, a valorização dos espaços deles, né? Também a Secretaria de Saúde é parceira, né? Nós temos um projeto pronto lá, o Rodrigo comunica com a Sabrina comunica, tem um recurso para uma oficina. Nós temos tudo pronto, e quando é comunicado a gente tem isso para atender. Então essas pequenas ações que a gente precisa, né? Hoje mesmo eu questionei o prefeito por que a biblioteca pública é fechada a 1h. Se a gente tem turnos escolares da tarde à noite, né? E por surpresa o prefeito até acho que não sabia, né? Por que não? Quais os espaços hoje que as pessoas têm, as crianças, os jovens? Ou é nas paradinhas, exemplo também da Vila Pontes lá, o ponto de encontro da maioria é uma paradinha que tem lá, e já tem um tomando um samba, já tem um escutando um funk, e aquilo ali se torna rotina, né? Daqui a pouco se a gente tem um espaço de cultura, de esportes, o qual a gente também economizou em diárias, e eu coloquei uma emenda parlamentar de R$10 mil para o taekwondo lá do Cristo Rei, para a capoeira em 3 bairros, e para escolinhas de futebol também me foi negado, né? Então essas ações que a gente cobra, a gente tem um olhar de desenvolvimento social que não é de querer denegrir ou de desfazer do governo, mas é de colaboração. No momento que a gente faz um trabalho e colabora, com certeza as coisas dão certo. Então, esse questionamento que o senhor faz, esse trabalho é importante, as igrejas também abraçar, né? No momento que outras portas estão fechadas, todas as igrejas estão 24 horas com as portas abertas para atender as pessoas. Enfim, é um assunto muito complexo que a gente não pode desistir. A gente tem que, cada um agarrar de um lado, fazer as suas ações e não desistir, porque o problema, se a gente não começar a tentar resolvê-los agora, ali há 5 anos, 10 anos, vai ser muito pior. Então, quero agradecer a sua presença e a presença dos colegas também, pelas perguntas, pelos questionamentos, e essa casa é parceira, com certeza, aí para qualquer ação. Muito obrigado aí, essas considerações finais. Obrigado. Tá ok, então. Tá bom. Vereador Lauro Orix, agora o vereador Renato, conduz o colega, nosso secretário de Saúde, Marcelo Wang.